E aí, galera, Cássia aqui. E hoje vamos falar do Mapa Vético de Lana Del Rey. Lana é minha cantora favorita e esse quase foi o primeiro vídeo do canal, inclusive, mas eu resolvi fazer ali o de Dolce. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a configuração do mapa dela, né? O que é que mostra ali, porque ele é um mapa extremamente forte. Geralmente as pessoas são famosas assim a nível mundial, que tem milhares de fãs, elas têm um mapa forte. Não tem como não ter tendo essa vida, né? Obviamente. É um mapa forte que permite que a pessoa tenha essa vida. Então a gente vai falar ali porque o mapa dela é muito forte, indicações de fama no mapa dela, indicações de dela escrever, né? Que ela escreve as próprias músicas, ela também tem um livro de poesia. A gente vai falar ali sobre relacionamentos, né? Porque ela tem relacionamentos difíceis e porque ela demorou tanto a casar também, né? Ela veio casar agora no passado, já com 39, e sobre o casamento dela também. Vamos falar um pouco sobre isso aí, o período que aconteceu e algumas coisas relacionadas a isso que o mapa dela indica. Também vamos relacionar ali coisas que a gente vê no mapa dela com músicas, né? E coisas que ela passou, coisas da vida pessoal dela. E no final também tem algumas previsões aí pro futuro dela. Lana Del Rey tem um ascendente em Libra, com Saturno e Queto no ascendente. E Saturno em Libra é o signo de exaltação de Saturno. Então é o signo onde Saturno está mais forte quando a gente fala do signo. Porém, a primeira casa é a casa onde Saturno tem a menor força direcional, que também tem a questão da força pela casa em que ele está. E na primeira é a casa em que Saturno tem a menor força direcional. Porém, a força ali por estar exaltado continua existindo. Inclusive, eu acho Saturno extremamente relevante no mapa dela. Ela ficou famosa no período ali do retorno de Saturno dela. Ela teve algumas das maiores conquistas da carreira dela no subperíodo de Saturno. A gente vai passar pelos Mahadashas depois. Inclusive, se casou nesse subperíodo de Saturno. Vou pedir a vocês só um segundinho para curtir o vídeo, se inscrever no canal, poder ajudar, comentar também o que vocês quiserem, pode perguntar qualquer coisa que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Vamos lá, seguindo. Libra é regido por Vênus e Vênus é um benéfico. E o Lagna, que a gente chama, é o ascendente, né? Cada casa na astrologia védica tem um nome e o ascendente é chamado de Lagna. O planeta que rege o Lagna é o Lagnesha. Então, Vênus é o Lagnesha dela. E o planeta que rege o nosso Lagna, ele sempre é benéfico, mesmo que ele seja naturalmente maléfico. Mas Vênus é um benéfico natural e benéfico para ela também. De qualquer forma, o Lagnesha dela tá ali na casa 7. E a casa 7 está relacionada a parcerias, está relacionada a casamento, a como você se relaciona com todas as outras pessoas também, de certa forma. Porque ela está exatamente oposta ao ascendente. A casa 1, o ascendente é você. E a casa 7 representa os outros. Todos os outros. Então, a casa 7 também é uma casa relacionada à sua vida pública, de certa forma. Porque mostra como você interage com as pessoas. Ela explodiu ali, né? Só pra falar um pouquinho. Mais ou menos entre 2011 e 2012. Ela tinha uns 27 anos. E ela tava num período de Vênus-Vênus. Então, né? Claramente, Vênus e Saturno. Era um período e subperíodo de Vênus, mas era retorno de Saturno dela. Trouxe coisa muito boa ali para a vida dela. A casa 7, como eu falei, ela se relaciona à vida pública e a lidar com as massas. A casa 7 está relacionada a lidar com muitas pessoas. Não é tão relacionada às suas interações individuais, mas suas interações como um todo. Então, no período Vênus-Vênus dela, né, que é o Lagnesha dela, ela lançou ali o Born to Die com a música Videogames, que acabou explodindo. E é a partir daí que ela começou a ficar famosa. Mas ela não começou a cantar aí. Ela já cantava antes, ela já tinha lançado álbuns antes. Ela só não usava o nome Lana Del Rey. Tendo em vista que o regente ali do ascendente dela vai para casa de relacionamento, fica claro o porquê relacionamento é um dos grandes temas das músicas dela, né? Quem acompanha sabe bem. Quando o Lagnesh da pessoa vai para casa 7, significa que a pessoa se conhece melhor a partir ali de parcerias, de relacionamentos também, porque a casa 7, como eu falei, não é só casamento, mas, por exemplo, uma parceria comercial também se relaciona a isso. Você vai abrir uma empresa com um sócio, isso também está relacionado à casa 7, seus sócios, as pessoas ali que
trabalham junto com você de alguma forma. Mas isso é mais no sentido ali de pessoas que estão de igual para igual com você, porque a casa de subordinados é outra e a casa de chefe é outra. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sócio e pessoas que estão ali de igual com você é visto pela casa 7. Além de ter um ascendente em Libra, então a primeira casa ela mostra algo que está sempre na nossa mente, o significativo daquele signo. E Libra está relacionado a parcerias, está relacionado a relacionamentos, está relacionado a manter um equilíbrio entre as coisas, né? Porque o símbolo de Libra é uma balança. É uma balança, é sobre tentar achar o equilíbrio. Não é sobre já ter o equilíbrio. Porque se tivesse equilibrado, você não precisaria tentar mais, né? Estaria tudo certo. Mas não, Libra indica alguma coisa que está desbalanceada e precisa ser balanceada. Então, relacionamento está na cabeça dela o tempo todo, né? Relacionamento de parcerias, esse tipo de coisa, normal, já que ela tem ascendente em Libra. E o Vênus, além de ir para a sétima casa, que por mais que o Vênus dela ali tá em Áries, sim, tá em Áries, mas é a sétima casa. E a casa, ela sempre vai ter uma certa essência do signo original. E o signo original da sétima casa é Libra. Então, né, mais do que claro aí como é importante na vida dela a questão de relacionamentos, de vida pública, de tudo que está relacionado a Libra e a casa 7. E Vênus está ali com Iraho, que é o nodo lunar, o nodo norte, né, lunar. E Iraho, ele expande as coisas. Rahu e Vênus são amigos, mas mesmo assim, Rahu é um planeta que ele expande as coisas de uma forma fora de proporção, sabe? Mais do que devia, exagero. Pronto, Rahu é isso, Rahu é exagero. Então, ter Vênus com Rahu é uma coisa que indica muitos relacionamentos. E ela tem Vênus e Rahu bem próximo em graus ali, bem próximo, tem menos de 5 graus de distância. Então, isso indica ali expansão dos relacionamentos, indica situações suspeitas, digamos assim, em relacionamento. A gente diz que Rahu é fumaça e ilusão. E isso é verídico. Queraho, ele representa algo que você não sabe bem o que é. Você não tem certeza daquilo. Então, as pessoas que têm Vênus com Rahu, muitas vezes acabam se envolvendo ali em situações, em relacionamentos ou em parcerias que elas têm toda a convicção de que é uma coisa e de que tá tudo bem, e que tá tudo certo. E no fim, era uma ilusão completa ali, era tudo diferente do que a pessoa imaginava. Ela realmente se enganou. Mais um ponto positivo de ter Vênus e Rahu, né, tão junto assim nessa conjunção como ela tem. Vênus está relacionada à criatividade, então Rahu com Vênus expande a criatividade dela. Ela é uma pessoa extremamente criativa e até a gente vai falar depois do casamento dela, mas o pessoal fica, será que agora que ela casou ela vai se aposentar, não sei o quê. Mas a questão é que o casamento ativa a casa 7. Então tá ativando mais ainda esse Vênus e Rahu dela, que já estava ativo porque ela tá no período de Vênus. Mas Rahu expande tudo que toca. Vênus é criatividade, Rahu está expandindo isso, fazendo ela ser uma pessoa sempre mais criativa. Isso que ainda nem chegou no amadurecimento de Rahu, que o amadurecimento de Rahu é ali pelos 42 anos. Pois é, ela nem chegou lá ainda. Mas é isso. Isso já mostra a tendência a ser uma pessoa criativa, uma conjunção de Vênus e Rahu muito próximos. E aí Vênus sendo Lagnesha dela, e ela tem um trabalho, né, que ela lida ali com o público, lida ali com parcerias, lida ali, né, com como se relacionar com as pessoas. Rahu e Ketu nesse eixo, primeira e sétima casa, independente de ser Rahu em cima, Ketu embaixo, enfim, é um posicionamento complicado, é um posicionamento que pesa na vida da pessoa, é um posicionamento difícil para os tempos atuais, porque os nodos lunares eles trazem uma bagagem kármica gigante. E quando tem planetas em conjunção com os nodos lunares, significa que seu karma está fortemente atrelado aos significativos daqueles planetas. Então ela tem ali Saturno e Queto em conjunção. O que é que isso indica? Uma conjunção entre Queto e Saturno indica problemas do passado que estão se cristalizando nessa vida. E a casa onde essa conjunção acontece mostra ali um local da vida da pessoa, né, onde ela vai ter experiências difíceis. Isso sendo na primeira casa dela, então é relacionado aos objetivos dela, ao corpo dela, à própria saúde dela, né? Isso tudo está relacionado ali à primeira casa. E apesar de que Saturno está exaltado, então assim, se Saturno tivesse debilitado na primeira casa, o problema seria bem maior. Mas como ele está exaltado,
não é tão ruim. Porém, ele ainda é um maléfico natural, assim como o Ketu. Mas no caso de quem tem ascendente em Libra, Saturno também é o Yoga Karaka. E eu tenho percebido isso no mapa de várias pessoas, assim, com muito sucesso, que o Yoga Karaka, ele tá super bem posicionado. O que é o Yoga Karaka? Nem todos os ascendentes têm Yoga Karaka, mas Libra tem. E é um planeta que rege, ao mesmo tempo, uma das Kendras. As Kendras são as casas 1, 4, 7 e 10. Elas são ali a base de sustentação de todo o mapa. Elas são extremamente importantes e os planetas que estão nas Kendras, eles têm mais força do que os outros. Então, o Yoga Karaka é um planeta que ele rege simultaneamente uma das Kendras e uma das Triconas. As Triconas é 1, 5 e 9. E elas são muito importantes também, principalmente para sua independência. Para ter filhos também, a 5 está relacionada a filhos. A 9 está relacionada à educação a nível superior, superior mesmo, tipo mestrado, PhD. Está relacionado às suas crenças também, mas enfim. No caso de Libra, Saturno é Yoga Karaka, por quê? Ele rege a 4ª casa, que é a 4ª casa de Libra é qual? Capricórnio. E simultaneamente rege a 5ª casa, que é Aquário. Então Saturno é um planeta bom para as pessoas de Libra. É um planeta que tende ali a trazer coisas boas para a vida da pessoa. E ela tem esse Saturno vindo para o ascendente, ou seja, extremamente forte, exaltado. Yoga Karaka exaltado no ascendente. Fica claro como água, porque ela tem o sucesso que ela tem para começo de conversa, né? Mas ainda tem essa questão das kendras dela serem muito fortes, né? Ela tem, ó, Saturno e Ketu na 1, Júpiter na 4, Vênus e Rahu na 7, Lua na 10 como regente da 10. A gente vai falar sobre isso já já. É muito forte o mapa dela, cheio de benéficos nas kendras. E até os que são maléficos tão bem. Saturno tá bem e é o Yoga Karaka dela. Rahu tá bem com Vênus. Ketu é extremamente forte aqui. Por quê? Quando um dos nodos lunares está com um planeta exaltado ou tá na casa de um planeta que tá retrógrado, eles ficam mais fortes do que o normal, mais fortes ainda. Moral da história, o Ketu dela é fortíssimo, fortíssimo. Falando do eixo Rahu e Ketu, né? Outra coisa que mostra o interesse dela por relacionamentos é essa questão do Rahu estar na 7ª casa. Por quê? Ketu, a gente diz que Ketu é ele é uma bandeira. Sabe como o homem foi pra Lua e os Estados Unidos chegou lá primeiro e botaram ali a bandeira dos Estados Unidos? Uma bandeira representa uma conquista, representa algo que você já conseguiu, que você já alcançou ali o sucesso naquilo, enfim. Então, no mapa também funciona assim: Ketu representa uma área da sua vida que você tem experiência, que você aprendeu muito sobre, de certa forma. E Rahu representa justamente uma área da sua vida que você não tem experiência, que você não aprendeu o suficiente sobre, que você não teve tanta experiência nisso. Então, o que acontece? Nessa vida, quando a pessoa estava para vir para essa vida, um dos desejos dela era trabalhar mais nessa área onde Rahu tá. Era aprender melhor sobre isso, era viver mais isso. E como isso se reflete na vida da gente é que na área que Ketu tá, a gente tem uma intuição muito boa, naturalmente. Mas essa é uma intuição tão boa que às vezes a gente nem liga muito ou não presta atenção, enfim. Aquele negócio você tá tão acostumado que você vai fazendo no automático. Enquanto Rahu é uma coisa que você não tá acostumado, é algo que é novo pra você. Então, até os tipos de erro que você comete nessas áreas são diferentes. Porque em Rahu, você comete erro naquela área da sua vida, na casa onde ele tá, por ingenuidade, de certa forma, por você não saber lidar ainda com aquilo, por você não ter tido aquela experiência. Você tá aprendendo ainda. Você não tem experiência naquilo. Então você comete erros por ingenuidade. Enquanto em Ketu, na casa onde Ketu tá, é aquela casa onde você comete erros nela por você estar muito confortável. Você tá tão confortável que às vezes você deixa as coisas passar, você ignora, mas no fundo você sabe. No fundo você sabe. É meio que por desleixo mesmo que você acaba errando naquela área. Mas é isso que acontece ali, esse puxa, empurra, dirá o Riqueto, é normal que na vida da pessoa a gente tá sempre indo de um pro outro, de um pro outro. Essas casas onde o eixo Ra e Riqueto estão são muito importantes na vida da pessoa. Você sempre vai estar de alguma forma ali indo de uma para outra. Outra coisa sobre esse Saturno e Queto dela. Saturno, ele é o planeta associado às classes mais humildes da sociedade.
Saturno é associado à classe trabalhadora mesmo, aquelas profissões que não têm um glamour, mas que sem elas as coisas não andavam, como por exemplo as pessoas que recolhem o lixo, né? As pessoas que trabalham nos esgotos, esse tipo de coisa, esse tipo de profissão é muito relacionado a Saturno. E o que é que acontece? Ela tem um Saturno muito forte, junto com o Queto, que também está forte por causa de Saturno, no ascendente. E Saturno no ascendente, né? Saturno está associado à pobreza, de certa forma. Mas, não significa que a pessoa, porque tem um Saturno ali no ascendente ou relacionado, vai ser pobre. Até porque pobre ela não é, né? Tá claro o exemplo aqui. Ela tem um Saturno forte, não é um Saturno fraco. Vamos começar por aí. Mas a pessoa que tem um Saturno muito forte, principalmente no ascendente, ela tende a ser o tipo de pessoa que não gosta de ostentar. Não é aquela pessoa que vai estar ostentando o tempo todo, usando aquelas roupas assim com marcas gigantes, o nome da marca gigante na roupa e tudo. E quem acompanha ela vê que muitas vezes tiram foto dela assim na rua, ela tá com roupa normal, um short, uma camiseta, uma calça jeans, bem gente como a gente. O pessoal até brinca ali que volta e meia ela aparece com o celular totalmente destruído, caindo aos pedaços. E o povo fica, meu Deus, a mulher poderia ter a versão do iPhone que nem saiu ainda e tá aí andando com esse negócio velho. Mas ela claramente é uma pessoa bem pé no chão. Não é uma pessoa de, tá ostentando, ou mostrando os carros que tem, ou mostrando a casa que tem. Essa questão de ostentação é mais uma coisa relacionada ao Rahu. Mas aqui ela tem Saturno e Ketu no ascendente mais forte que o Rahu. Então é claro que essa parte domina bem mais do que o Rahu dela. Mas o Rahu tem ali um efeito nos relacionamentos. Então, isso também é um efeito de Saturno e Queto no ascendente, essa questão da pessoa ser pé no chão, da pessoa valorizar as coisas que importam, da pessoa ter foco ali, da pessoa não ser do tipo que sai ostentando o que tem, não ser do tipo que sai expondo a vida de graça. As pessoas com Saturno e Queto mais forte tendem a ser mais introspectivas, digamos assim. E o que indica a conjunção Rahu e Vênus, de forma geral? Como eu falei, eles são amigos, mas ainda têm dificuldades. Essa é uma combinação boa para criatividade e também ela é muito boa para sucesso financeiro e material, porque Vênus é o planeta relacionado a luxo, a conforto, a dinheiro, e Rahu está expandindo tudo isso na vida da pessoa. E então ele dá essa ênfase a toda a beleza, o charme de Vênus, mas acaba tirando um pouco da pureza do planeta, já que Vênus é um benéfico, mas Rahu é um maléfico. Por outro lado, a pessoa tende a se atrair por pessoas bem diferentes, pessoas ali que têm um background diferente ou até sejam de outros países, pessoas estrangeiras, isso é bem comum de ser visto quando a pessoa tem Rahu e Vênus, principalmente no mapa de homens héteros, né? Homens que se relacionam com mulheres, é uma das indicações que pode mostrar ali que ele vai casar com uma mulher estrangeira. Então, Rahu e Vênus no mapa dela faz com que ela tenha essa facilidade para ganhar dinheiro, sim, facilidade para ser criativa, mas dificulta a situação de relacionamento, porque Rahu expande demais as coisas. E além disso, Rahu, Vênus faz com que a pessoa tenha muito medo de perder os relacionamentos que tem. É meio que uma desconfiança fora do normal, que a pessoa geralmente tem, mesmo que nada esteja acontecendo, mas a pessoa tem uma insegurança dentro de si. E isso pode levar a ser um grande problema nos relacionamentos. Essa falta de confiança, essa falta de segurança. Porque talvez a outra pessoa tá ali com você 100%, mas você começa a desconfiar sem motivo e a pessoa fica desconfortável, enfim. Então, uma combinação de Rahu e Vênus, ele gera essa falta de confiança. Vamos falar sobre os nakshatras. Tem muita coisa aqui para falar sobre os nakshatras, muita. E o que são nakshatras? Para quem não conhece da astrologia védica, né? A astrologia tropical não tem essa questão dos nakshatras. Então é algo realmente da astrologia védica especificamente. Os nakshatras, eles são ali subdivisões dos signos. Cada nakshatra tem um nome, tem uma divindade associada,
Da divindade tem a sua própria história, tem um símbolo associado, tem um animal associado, um monte de coisa que a gente vai passar por esses temas aqui durante o vídeo, né? Quando eu falar dos nakshatras que tem no mapa de Lana e como se isso se relaciona com a vida dela e com a música dela, enfim, tudo isso. Mas o que é que acontece? Os nakshatras nada mais são do que constelações ou grupo de constelações. O nome deles é baseado nisso, nas constelações. Então, cada signo tem ali 2,5 nakshatra, mais ou menos. Não é fechado. São 27 nakshatras no total. E os nakshatras, todos os nakshatras, eles eram esposas do deus da lua, que é conhecido como Chandra. Então a gente vai falar aqui sobre os nakshatras do mapa de Lana, do ascendente, do Lagnesha, da lua, entre outros aqui, e como isso se relaciona na vida da pessoa, né? Porque os nakshatras eles têm histórias bem específicas e são coisas assim que você faz previsões fácil com o nakshatra, principalmente se a pessoa tiver um acúmulo de planetas em algum nakshatra. Tem coisa que é certeza, certeza. Falando aqui do nakshatra do ascendente dela, que é Vishaka, eu já vi algumas pessoas dizendo que era Swati. Se mudar um pouco ali a hora, poderia ser Swati, mas eu não acho. Pra mim, Vishaka faz muito mais sentido pra ela. E eu vou explicar por que aqui nesse vídeo. Então, o animal associado ao nakshatra de Vishaka é o tigre. E Vishaka também tem como símbolo o arco do triunfo. Sabe quando os guerreiros antes voltavam ali de batalha, né? Depois de vencer uma batalha, uma guerra, eles passavam por arcos assim para simbolizar, né, a vitória. Então, esse arco do triunfo, arcos, colunas também, são um símbolo de Vishaka. E esse tipo de arquitetura a gente geralmente vê em prédios antigos, em palácios, em prédios do governo. É uma arquitetura que traz um ar de sofisticação, de realeza. Então as pessoas de Vishaka, elas se sentem bem ao entrar e morar em lugares assim. É muito benéfico para a vida delas de forma geral. E aí a Lana começou a fazer sucesso ali, né, como a gente vê hoje, com o lançamento do Born to Die entre 2011 e 2012. E o que que acontece? Ela estava passando por um retorno de Saturno. 2011, Saturno entrou em Libra. Ela tinha ali cerca de uns 27 anos. Ela estava passando pelo primeiro retorno de Saturno da vida dela, e isso é uma coisa muito importante de se falar, porque, como eu falei, Saturno está exaltado aqui no mapa dela como Yoga Karka. Quando você tem um planeta que é claramente muito forte no seu mapa, você tem que considerar que as maiores coisas da sua vida vão acontecer num período daquele planeta. Isso é uma grande possibilidade. Ou relacionado àquele planeta de certa forma. Então ela ficou famosa, ela estava numa Radasha Vênus-Vênus, mas Vênus tem aqui aspecto de Saturno, né? E Saturno está no signo de Vênus. Então, quando a gente está numa radasha de um planeta, a gente vai falar do detalhe depois, mas aquele planeta está sendo ativado e as casas que ele rege também. Então, esse Saturno estava sendo ativado por trânsito e também estava sendo ativado pelo Mahadasha dela. E foi justamente aí que ela explodiu com o Born to Die, né? E o próprio cenário do Born to Die. É como se fosse um palácio, você vê ali umas colunas e tudo, e ela tá no meio de dois tigres, e dá pra ver colunas e arcos no cenário. E depois desse álbum, depois dessa música, ela nunca mais saiu da mídia. Vishaka é um nakshatra que mostra que a pessoa está disposta a fazer o que for preciso para alcançar o objetivo dela. Não importa o quanto ela tem que trabalhar, não importa o quanto esforço ela vai ter que botar naquilo, não importa até onde ela tem que ir, para onde ela tem que se mudar, com quem ela tem que falar. Ela vai fazer de tudo, de tudo. E por mais que, de certa forma, Lana teve fama cedo, sim. 27 anos é cedo, pelo amor de Deus. Ela começou a escrever músicas com 18 anos. E ela cantava em bares em Nova York já ali desde 2005, quando ela tinha 21 anos. Ela chegou a lançar um álbum e EP por outros pseudônimos antes do Born to Die. Já chegou a se chamar May Jailer, Lizzie Grant, Lana Del Rey, mas o rei com um A. Não é R-E-Y, era R-A-Y. Enfim, mas não engatou da forma como Born to Die engatou ali finalmente em 2012, em pleno retorno de Saturno, ela com 27 anos, e esse Saturno que tá aqui exaltado, fortíssimo, no signo de Vênus, no Lagna dela, e Saturno tem aspecto na casa 10,
que está relacionada à carreira, porque Saturno tem aspecto na casa 3, 7 e 10 a partir dele. Como o Saturno dela aqui está na primeira, então fica fácil de ver, né? Então ele vai ter aspecto na casa 3, na 7, que inclusive esse aspecto da 7 dele acaba se relacionando com o fato dela ter casado tarde, e o aspecto na 10. Então tem aquele ditado sobre Saturno, Saturn delays but never denies, que significa que Saturno atrasa, mas não nega. Pra gente ver uma negação no mapa é muito difícil, tem que ter vários fatores ruins acontecendo para algo ser realmente negado. Mas a influência de Saturno em qualquer coisa, ela atrasa sim. Ela atrasa sim, mas quando ela entrega como nenhuma outra coisa. Então, Saturno é um planeta que está relacionado a coisas duradouras, está relacionado ali a realmente coisas que demonstram um legado. E isso fica claro pela carreira dela. Que ela não foi o tipo de cantora que apareceu e depois sumiu ou apareceu com uma música e só anos depois reapareceu, voltou. Não. Desde que ela lançou o Born to Die, ela vem lançando álbum com uma frequência grande, Então depois do Born to Die teve vários outros, né? O Honeymoon, Ultraviolence, Lust for Life, o Norman, o Blue Banisters, enfim, vocês sabem. Então, Saturno mostra isso, mostra algo que demora a começar, mas quando começa, se mantém e se mantém bem, se mantém com integridade. E é justamente isso que tem acontecido na carreira dela. Vishaka indica que a pessoa vai alcançar uma posição de poder, uma posição onde ela, de certa forma, tem vários subordinados ou pessoas que respondem a ela, né? Respondem ao que ela manda fazer, fazem o que ela manda fazer, mas, ao mesmo tempo, também significa muita responsabilidade. A pessoa de Vishaka, um Vishaka forte no mapa, ela acaba assumindo muita responsabilidade ao longo da vida, seja na família, seja no trabalho, seja em tudo, mas assim, a vida da pessoa de Vishaka não para. Quando acontece uma coisa, tá sempre acontecendo outra. Sempre que uma pessoa de Vishaka recebe uma notícia boa, tem alguma ruim também. E sempre que recebe uma ruim, tem alguma boa. Isso está relacionado a outro dos significativos de Vishaka, que um dos significativos de Vishaka é, sabe a bifurcação que um galho faz? Essa bifurcação indica uma dualidade relacionada a esse nakshatra. E ele é o único nakshatra de todos que tem duas divindades, Indra e Agni. Ele tem duas divindades, e essas duas divindades, inclusive, elas sozinhas regem outros nakshatras. Indra é a divindade de Jesta. Agni é a divindade de Kritika. São outros nakshatras que ela não tem mais, só comentando. Então, assim, a pessoa de Vishaka tem uma certa dualidade dentro dela. E como isso se manifesta? Muitas vezes, principalmente quando o Vishaka tem influências malignas, a pessoa pode ter ali distúrbios de personalidade ou de humor. Tem certas dificuldades ali de lidar com a saúde mental, porque é como se a pessoa estivesse tentando ali ser uma coisa só, mas ela nunca consegue. E falando de Indra, que é uma das divindades ali relacionadas, Indra é conhecido como o rei dos deuses. Então, Indra, ele estava numa posição de poder, mas ele também precisava o tempo todo lutar por essa posição, porque tinha sempre alguma coisa acontecendo. E uma das coisas muito relevantes aí na história de Indra é que ele gostava muito de beber soma, que é um néctar que os deuses bebiam, muitas vezes para se fortalecer antes de batalhas, mas às vezes também só para se divertir. E como é que isso se mostra na vida das pessoas de Vishaka? Muitas vezes as pessoas com Vishaka no mapa têm problema com alcoolismo ou até mesmo com drogas, mas é muito, muito comum que acabem tendo algum problema desse tipo. E Lana teve, ela, na verdade, tem, né? Se a gente considera que a pessoa nunca tá ali 100% curada. Mas, inclusive, em entrevistas, ela comenta sobre como, antes mesmo de ter 18 anos, tem até essa entrevista aqui, onde ela comenta que com 14 anos ela foi mandada para um colégio interno para ficar sóbria. Porque, se vocês pesquisarem entrevistas sobre, ela fala que ela bebia muito, bebia todos os dias por um certo período. Bebia até sozinha, com amigos, não interessava. Ela começou a beber muito cedo, não parava de jeito nenhum, e os pais dela ficaram muito preocupados, né? E mandaram ela ali para um colégio interno. E, enfim, nas músicas dela tem muitas referências a bebidas, como em Carmen, né? Em Carmen ela fala: "Ah, não tenho problema mentir para ela mesma porque a bebida é de primeira".
e tudo, mas se você pega ali principalmente as coisas mais recentes, né, como um dos poemas do livro de poesia dela, ela fala: "Eu sou engraçada quando tô bêbada, mas eu não tenho bebido em 14 anos". E até em Bartender também, né, que é a música ali do Norman, ela tem uma parte que ela fala, né: "Lembre-se que eu não tô bebendo vinho, mas essa Coca-Cola aí de cereja, que inclusive é péssima, já provei, odiei, é, tá ótimo". Enfim, tem essas referências na música dela relacionada à bebida, mas também tem comentando sobre como ela tá sóbria há um bom tempo, né? Principalmente nessas músicas mais recentes. Se vocês verem nas entrevistas e tudo, tem até entrevista que ela fala que como se o álcool, né, a bebida, tivesse sido o primeiro amor dela e que às vezes ela escrevia e as pessoas podiam achar que era uma canção de amor e na verdade ela estava descrevendo ali como ela se sentia quando bebia. E então, a questão do alcoolismo é uma coisa comum para as pessoas de Vishaka. E ela não só tem o ascendente Vishaka, ela também tem o Saturno, esse Saturno exaltado dela, ele tá em Vishaka, e o Ketu dela também tá em Vishaka. Então são três coisas em Vishaka. É uma energia por si só esse nakshatra, tem uma energia muito forte, mas é um nakshatra muito poderoso, né? Obviamente, tanto que ela tá aí fazendo o sucesso que faz. Merece tudo e um pouco mais. Na história de Indra, que é uma das divindades associadas a Vishaka, ele, por um momento, se apaixonou ali perdidamente por uma mulher casada. Ela era casada com um santo, inclusive. Então ele tentou conquistar ela, né? Mesmo sabendo que ela era casada. Tentou ali conversar, conquistar, mas ela não queria saber. Ela dizia que não, que não, que não, que não, e pronto. E aí, o que é que ele fez? Um dia que o santo saiu para trabalhar, ele se transformou fisicamente no marido dela para enganar ela e conseguir, né, finalmente ficar com ela. E o que aconteceu é que o santo pegou eles no flagra e amaldiçoou Indra a ter o corpo coberto por 1000 vaginas. Sim, 1000. E aí, mas ele era o rei dos deuses, e é assim, a maldição pega? A maldição pega sim, as maldições sempre pegam e nunca, nunca se desfaz 100%. Nunca. A própria questão da lua, na história do deus da lua, ele não tinha essa questão de ter, lua minguante, lua nova. Não, era, digamos que lua cheia todo dia. E aí, depois que ele sofreu uma maldição e foi pedir ajuda, porque a maldição fez com que ele apagasse totalmente. E aí foi pedir ajuda, e disseram, não dá pra desfazer totalmente, o máximo que eu posso fazer por tu é 15 dias crescendo, 15 dias morrendo, se quiser. Aí ele, então tá bom. Mas, enfim, sempre tem uma maldição e pega mesmo, não importa que sejam deuses, pega sim. Então, o que aconteceu? Indra, coberto por 1000 vaginas, se isolou, mas os outros deuses ficaram tipo, cadê Indra? Sumido, não é de sumir. Aí encontraram ele, descobriram o que aconteceu e foram pedir ajuda a Brahma, que é uma das maiores divindades, ali, o maior criador na história hindu. Então sempre vão correr pra Brahma, e dizem, Brahma, ajuda, ajuda, ajuda. E Brahma, o máximo que eu posso fazer é transformar as 1000 vaginas em 1000 olhos, se quiser. A Indra disse, então tá, fazer o quê? Enfim, foi assim que Indra adquiriu seus 1000 olhos. O que é que isso mostra? Movidos por luxúria, pessoas de Vishaka podem se envolver com pessoas comprometidas, inclusive sabendo que são comprometidas mesmo. E nem aí. E esse tema de ser a outra, né, volta e meia surge nas músicas de Lana. Inclusive, ela regravou pro Ultraviolence um cover da música chamada The Other Woman, que significa a outra mulher. E até em IW, né, que é uma das músicas ali do álbum mais recente, ela fala, você sabia que uma cantora podia ainda estar parecendo um amante aos 33? E nisso, né, nessa música, ela fez para um ex-namorado dela, que eles estavam envolvidos ali, ela achava que estava tudo bem, e parecia que ia dar tudo certo, estavam fazendo terapia de casal, e do nada ele noivou e casou com outra. Simplesmente noivou e casou com outra. Ele tava, aparentemente, né, saindo com as duas ali, escondido, e ela não fazia a mínima ideia, daqui a pouco o cara vai e casa com outra. Então isso bate ali na questão do Vênus com Rahu, né? Ela achava que a situação era uma e a situação era completamente diferente. Então, o Rahu sendo fumaça, enganação, e Vênus estando relacionado a relacionamentos, e tudo ali na sétima casa, acaba que pega, né? Até porque Vênus está em Áries, que não é um signo favorável nem para Vênus nem para Rahu.
Então tá todo mundo meio mais ou menos. E Lana tem algumas músicas dela que dá a entender ali que ela tem algumas dificuldades, né, com a saúde mental dela, como, por exemplo, uma das últimas músicas do álbum mais recente dela, Fingertips. Ela comenta ali na letra, ela fala, né, Caroline, o bebê vai ficar bem. Na época a irmã dela tava grávida. E ela fala, será que eu vou ter o meu? Vou falar dessa parte também, mas assim, da mesma forma que eu olhava pro mapa dela antes dela casar e pensava, eu não acho que esse é um mapa que vai negar um casamento pra ela. Não acho. Da mesma forma eu olho pro mapa dela e penso, eu não acho que esse é um mapa que vai negar filhos pra ela. Não acho. Mas em Fingertips, ela fala, disseram que minha mente não está apta, ou pelo menos foi o que falaram, pra eu gerar uma criança. Acho que ficarei bem. Não foi minha ideia o coquetel das coisas que torcem os neurônios por dentro, mas sem eles eu morreria, dando a entender que tem alguma medicação que ela toma, né, pra ficar bem. E também tem outra música dela, do álbum Blue Bannister, que é essa daqui, com esse nome muito ruim de falar. E nessa música ela também fala, né, que tomou, meio que dá a entender que tomou ali lítio. E lítio é uma das medicações que se usam como estabilizadores de humor para o pessoal que tem dificuldades assim com a saúde mental. Pessoas fazem uso de lítio, é comum para essas pessoas. O que ela tem exatamente, não sei, não vou especular, mas alguma coisa tem. Já vou pegar o gancho aqui dessa música pra gente falar de um tema muito comum de outro nakshatra que ela tem. Na verdade, outros. Mas vamos lá, vamos falar de Bharani. A Vênus dela tá em Áries, isso a gente já comentou, mas tá no nakshatra de Bharani. Assim como o Rahu. Pois é, assim como o Rahu. E Bharani é um nakshatra que dá fama, sim, também. Bharani é um nakshatra que dá fama, eu expliquei isso no vídeo de Dolce, pelo motivo de que ele quer você distraído. Bharani é um nakshatra que te dá fama, porque ele quer você distraído, porque tem coisas que você precisa pagar nessa vida e você não vai ter como evitar. Então, você acaba tendo muitas responsabilidades na vida, muitos afazeres. E simplesmente quando vem a hora de pagar o karma, você só percebe quando é tarde demais. Você só percebe depois que o negócio já tá feito e não tem mais o que fazer, de certa forma. Então, Bharani, planetas em Bharani mostram que tem um karma irremediável que você vai pagar nessa vida. Quando você menos esperar, da forma que você menos esperar. Por isso que ele dá fama. Mas eu resolvi aproveitar esse trecho aqui dessa música para falar de Bharani, porque um grande problema também de Bharani é trazer conflitos entre a pessoa que tem Bharani e a família. E não é segredo, nas músicas de Lana, ela já falou outras vezes sobre como ela tem problemas com a mãe dela, né? Ela não é próxima da mãe dela, elas não se falam aparentemente nem nada. Tem uma música muito antiga da época que ela nem se chamava Lana Del Rey, que o nome da música é Minha Mãe, é My Mama, e na letra da música ela fala Me and my mama we don't get along. Eu e minha mãe a gente não se dá bem. E é né, uma das músicas mais recentes que ela cita isso, né? É também a AEW. Em AEW ela fala, né? Eu não tenho visto minha mãe em muito, muito tempo. E aqui nessa outra música, Wildfire, ela diz, né? Meu pai não interviu quando a esposa dele se irritava comigo. E então eu acabei estranha, mas doce. Então isso também mostra ali uma relação difícil com a mãe dela. E por que que Bharani traz relacionamentos difíceis na família? A divindade associada ao nakshatra de Bharani é Yama. Yama, ele é o deus da morte. Ele é o deus da morte. Então, pela história ali de Yama, né, pelas Vedas e tudo, ele foi o primeiro a morrer. Ele foi o primeiro a morrer. Antes de qualquer ser humano, qualquer um morrer, ele foi o primeiro. E ele acabou se tornando ali o Deus que julga as pessoas depois que elas morrem, né? Então é até engraçado que ela tem um Bharani forte no mapa,
E Bharani é um nakshatra associado à morte e renascimento. Tanto que um dos símbolos de Bharani é o útero e todo o sistema reprodutivo feminino. Então, essa dualidade, né, ele tem, o nakshatra tem uma divindade associada ao deus da morte, mas também fala de vida ali, tendo o símbolo, o útero, né, o órgão reprodutor feminino por completo também. E quando se fala em Bharani, a gente pensa morte e renascimento. Bharani, falou em Bharani, morte e renascimento. Um planeta em Bharani, ou que ele representa, está afadado a passar por uma morte e renascimento durante a vida da pessoa. Yama, ele era o filho de Surya. Surya é a divindade que representa o sol na história hindu. O que é que acontece? Surya, ele tinha um brilho muito grande. Ele tinha um brilho tão forte que a esposa dele não aguentava mais ficar ali com ele, ficar na mesma casa, ela não aguentava mais. Então, o que é que a esposa dele fez? Ela deixou um clone idêntico a ela fisicamente e foi embora. E deixou ele lá com as crianças. E a vida seguiu, a censura não percebeu que era um clone, inclusive engravidou o clone. E aí, um dia, Yama percebeu que tinha algo de errado com essa mulher que não era mais a mesma. E ele questionou alguma coisa, teve uma discussão com ela e ele inclusive chutou ela. E aí, quando ela foi chutada, o clone, né, simplesmente amaldiçoou Yama e disse que a perna dele ia cair, não ia servir mais pra nada, enfim. Inclusive, também pode acontecer na vida de pessoas de Bharani de ter um machucado sério na perna ou algum problema na pele, na perna, durante algum momento da vida deles, dependendo ali do quais letras estão em Bharani, dos aspectos se tem maléficos, se não tem, enfim. Então, na própria família da pessoa de Bharani, tem alguém, ou na própria família ou nas pessoas mais próximas, vai ter um momento, vai ter uma situação onde alguém vai lhe tratar de forma injusta. Onde alguém vai lhe tratar mal e lhe tratar de forma injusta. E, assim, os específicos a gente não sabe, mas ela não tem uma relação boa com a mãe. E isso também grita ali no nakshatra de Ashlesha, onde a lua dela tá. Porque apesar de Ashlesha ser um nakshatra que faz parte do signo de Câncer, Ashlesha, o posicionamento forte em Ashlesha também indica ali muitas vezes uma situação difícil com a mãe. Muitas pessoas assim com Ashlesha forte no mapa têm uma mãe por vezes que pode ser muito controladora. E isso acaba levando a conflitos, confusão. E o nível disso depende se tem maléficos ali, se não tem, como é que tá sendo. Depende, varia, né? Tem níveis e níveis para tudo, sempre. Mas, em geral, a Ashleisha também mostra. A Ashleisha mostra especificamente problemas com a mãe. Bharani mostra problemas com familiares próximos. Então, pode ser mãe, pai ou irmãos. Ou alguém muito próximo, tão próximo que você considera praticamente família. É até engraçado, né? Que a Bharani é tão forte no mapa dela e está relacionado ao deus da morte. E o álbum dela, o primeiro álbum dela que explodiu, o nome é Born to Die, Nascido para Morrer. Inclusive no clipe de Born to Die, no final do clipe de Born to Die aparece, né, o cara ali, o ator do clipe segurando ela no braço e ela já está assim toda ensanguentada como se tivesse morrido mesmo e atrás está um carro pegando fogo, assim um cenário meio pegando fogo. E o fogo está muito relacionado a Agni, que é uma das divindades ali de Vishaka. Agni é o deus do fogo. Então as pessoas que têm Vishaka no mapa também tendem a gostar muito de rituais que envolvem fogo. E mesmo se a pessoa não for religiosa, mas ela tende a gostar muito, por exemplo, de fazer um churrasco. Sabe? A pessoa se interessa por coisas que envolvam fogo. E não é o único clipe dela que aparece alguma explosão ou algum fogo, alguma coisa do tipo, né? Até na capa do Norman, o álbum dela, né? O Norman fucking Rockwell,
Atrás aparece como se fosse Los Angeles pegando fogo. Lá atrás, assim, no cenário do da capa do álbum. Fogo também é uma coisa muito relacionada à Vishaka do ascendente dela. Falando desse stellium dela na casa 9, né? Marte, Mercúrio e o Sol em Gêmeos. Então, quem é o planeta mais forte desse stellium? Mercúrio. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio. O planeta mais forte ali de um stellium, ele é o planeta que controla o stellium. E a casa 9, que é que ela está relacionada? Ela está relacionada à filosofia, ela está relacionada às suas crenças, ela está relacionada à peregrinação, assim, né? Peregrinações espirituais. E ela está relacionada à escrita também e à publicação. Mercúrio é um dos significativos de escrita, mas é aquela escrita mais informal no sentido de, mais assim, poemas, músicas, que se você for ver um livro didático, por exemplo, seria mais associado com Júpiter do que com Mercúrio. Mas Mercúrio é um dos significativos de escrita e a Lua também. E ela tem uma lua forte ali na casa 10, que a gente vai falar sobre já já. Mas a casa 9 dela, o que eu já vi várias vezes, é que quando tem uma conjunção assim, né? Marte, Mercúrio, Sol, ou Marte, Mercúrio, e o planeta mais forte é Mercúrio, já vi no mapa de escritores e compositores, né? Cantores ali que escrevem as próprias músicas. Isso é bem comum, porque Mercúrio está relacionado com escrita, Mercúrio está relacionado com inteligência. Então, sendo Mercúrio o planeta mais forte ali nesse stellium, faz todo sentido que ela escreva as próprias músicas, né? Sempre ela escreve. E não só as músicas, mas ela tem até um livro de poesia já lançado, né? O Violet's Bent Backwards Over the Grass. E tem outro que está sendo escrito faz um tempo, mas ainda sem data de lançamento. Então, é claro como a escrita é uma coisa forte na vida dela, uma coisa importante para ela, uma coisa que está muito atrelado à arte dela, porque ela não é o tipo de artista que pega a música de outras pessoas e só canta, né? Ela escreve as próprias músicas e ela escreve sobre coisas que ela viveu, coisas que ela sente, coisas que ela passou. Ela escreve de forma super pessoal. Então, o mapa dela é muito abençoado. Quais são os maiores benéficos funcionais de um mapa? O Lagnesha, o regente da 5 e o regente da 9. Sempre. Esses são os maiores benéficos, independente do que eles sejam. A gente tá falando de funcional agora. Então, mesmo que seja maléfico natural, a gente tá falando de funcional. Então, quem rege a primeira casa dela, Lagnesha? Vênus. Vênus tá ali com Rahu, amigo, na 7ª casa. Tá bem ok. Poderia estar melhor, poderia, mas poderia ser muito pior, então tá bem ok. Quem rege a 5ª casa dela? A 5ª casa dela é Aquário. Quem rege? Saturno. Saturno tá exaltado no ascendente, olhando para a 7ª casa dela e olhando para a 10ª casa de carreira também. Lindo. E quem é o regente da 9? Inclusive, assim, quando a gente fala, os benéficos funcionais, 1, 5, 9, mas o mais benéfico de todos é o da 9. Tem essa força também entre eles. O mais benéfico de todos é o da 9. No caso dela é Mercúrio e ele tá na própria casa 9. Então isso dá mais força ainda pro mapa dela. E além disso, a gente tem a Lua ali relacionada à casa 10. Falando sobre a casa 9 dela, ela começou, na época da faculdade, inicialmente a estudar business, né, que seria tipo administração, e depois ela mudou de curso para filosofia e metafísica. E a casa 9, como eu falei, ela está extremamente associada à filosofia, à religião, ao Dharma e à sorte. A casa 9 fala de sorte. Quanto mais forte for a sua casa 9, mais sorte você tem na vida. Enfim, e não é à toa que ela fez faculdade de filosofia e muitas músicas dela também, no próprio nome, tem algum tipo de referência religiosa, se vocês pararem para prestar atenção. O próprio nome das músicas, Gods and Monsters, God Knows I Try, né? Deuses e Monstros, e Deus sabe que eu tentei.
Em Young and Beautiful ela fala, né? Querido Deus, quando eu for pro céu, por favor, deixa eu levar o meu homem. Tem muitas músicas que ela traz referências religiosas. É muito comum. A Casa Nova também está relacionada ao nosso pai, pai mesmo. No mapa, Sol e a Casa Nova estão relacionadas ao pai, a Lua e a Casa 4 relacionada à mãe. Então ela tem uma Casa Nova super forte e ela é super próxima do pai, eles parecem ter uma relação ótima. Inclusive o pai dela, uns anos atrás, poucos anos atrás, lançou um álbum. E ela fez feat com ele em duas músicas, né? Colocaram até o apelido carinhoso nele ali de Nepo Daddy. Mas ela parece ser super próxima do pai, tem uma relação muito boa com o pai. E isso não é surpresa, né? Tendo em vista que ela tem uma casa 9 forte. E um sol bem posicionado também. Porque o sol dela tá em Gêmeos. Ok, não é, ai meu Deus, o melhor dos signos pro sol. Mas uma das melhores casas pro Sol é a 10. Então, se ele tá na 9, ele tá quase na 10. Ele tá quase na 10. Ele tá quase no momento mais forte dele. Então, isso também conta. Ela tem o Sol e Marte no Nakshatra de Ardra. E Ardra é um nakshatra bem intenso, mas bem interessante também. Ele pode ter uma energia altamente autodestrutiva. E é uma energia difícil de lidar. Muitas vezes é uma energia difícil de lidar. Mas isso fica claro na música dela também. O que acontece? O animal de Ardra é o cachorro. Na verdade, é a cachorra, é a forma feminina. Mas também o lobo. E qual é a característica dos cachorros, né? Os cachorros são carinhosos, leais, carentes, mas eles se sentem muito solitários quando os donos não estão ali. E os lobos, eles são mais ferozes, inteligentes e caçam em grupo para sobreviver, então também não são animais solitários. As pessoas de Ardra, elas tendem a ser extremamente leais e carinhosas, se apegam rápido às pessoas e se sentem muito sozinhos quando sentem que estão sendo deixados de lado, de alguma forma. E Lana, ela já teve cachorro, não sei se ainda tem, mas até ali na capa do Blue Bannisters, né, tá aí os cachorros dela. E também no clipe de Chemtrails, no clipe de Chemtrails Over the Country Club, ela aparece numa parte assim, né, do lado ali de um lobo. Se eu não me engano, isso foi até uma referência na época àquele livro da Mulheres que Correm com os Lobos. Em algum momento ela postou também umas referências a esse livro. E ela, inclusive, tem uma música unreleased, que o nome da música é Big Bad Wolf, que é tipo um grande lobo mau. Ela não é uma das músicas oficiais dela, mas é uma release bem conhecida. E o que é que acontece, né? Assim como os cachorros, uma pessoa de Ardra, eles podem enfrentar de tudo pra te defender quando gostam de você. Mas se você maltrata eles, eles podem se voltar contra você sim e te destroçar. Assim como os lobos, que podem ser imprevisíveis. Então, as pessoas de Ardra, elas tendem a ter uma aura intimidadora. Mesmo que de forma inconsciente, as outras pessoas se sentem intimidadas na presença de alguém de Ardra. E isso aumenta mais ainda porque Ardra é associado à divindade Rudra. E Rudra é uma das formas de Shiva, que é um dos deuses ali, né? Que volta e meia a gente comenta sobre. E Rudra é a forma mais violenta de Shiva. Rudra é conhecido como um destruidor de... Ele pode destruir o universo inteiro. Só depende da raiva. E o que acontece? Ele é descrito como... Shiva é descrito como se habitasse em como se fosse um cemitério, um local de cremação. Sabe? Um local assim onde as pessoas vão para morrer. E ele é descrito... Shiva é sempre descrito como um rebelde, um selvagem. Ele não vive assim, né? Na civilização, com as pessoas. Não! Ele é considerado um selvagem. Ele é considerado ali totalmente não ortodoxo. E as pessoas de Adra podem ser justamente assim, não ortodoxas, meio solitárias, e podem chegar aos extremos de qualquer coisa, seja amor, raiva, luxúria e emoções, principalmente.
que assim como a raiva de Rudra é capaz de destruir o universo, as pessoas de Ardra são do tipo capazes de quebrar tudo, se estiverem com raiva, quebrar tudo mesmo. E é interessante também, né, que essa divindade também está associada à morte, de certa forma, né? Rudra é um destruidor, Shiva é conhecido por habitar em locais de cremação e tudo. E o álbum com que ela começou a fazer sucesso se chama o Nascido pra Morrer, né? Born to Die. Outra coisa que é muito interessante também, um dos símbolos de Ardra é a lágrima. E as pessoas de Ardra estão fadadas a passar por situações que façam eles chorarem. Que façam eles chorarem muito. E eles podem, inclusive, até gritar, uivar durante o choro, como um lobo mesmo, como um cachorro mesmo. Fazer, assim, muito barulho, sabe? Ter um choro dramático. Uma pessoa de Ardra pode muito ter isso. Inclusive, esse é um remédio para quem tem Ardra no mapa. Qualquer coisa que você queira relacionada à Ardra e não tá acontecendo, você tá se sentindo frustrado, provavelmente isso vai acontecer, porque é normal estando em Ardra. Não, nunca segure as lágrimas, nunca evite de chorar. Muitas vezes as coisas só acontecem depois que você chora. Então chora mesmo que tiver de chorar, e é isso aí. E é isso aí. As coisas melhoram depois que você chora. E Lana literalmente tem uma música chamada, né, Bonita quando chora. Bonita quando você chora. E uma das músicas mais conhecidas dela, né? Uma música já um pouco antiga também. Ela também tem uma release chamada Damn You, que durante a música ela fala: Não vou chorar até dormir. Se eu chorar, eu morro. E não é incomum ela falar disso. Ela já chorou algumas vezes no palco também, se apresentando e tudo. Até aí, tudo dentro do normal. Agora, um outro ponto que eu preciso citar em Ardra, já que ele está relacionado a Shiva. E esse ponto eu acho que ele pega muito nas músicas dela. Pega muito, 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 muito mesmo. Que é a história de Shiva e Parvati. Às vezes você pode deixar descrito como Shiva e Parvati, Shiva e Shakti, Shiva e Sati. É diferente, mas é igual. Vou tentar resumir. É bem complexo, é muita coisa. Eu vou fazer aqui o resumo do resumo para ficar entendível rápido. Mas o que é que acontece? Ali no momento da criação, no hinduísmo, pelas Vedas, quem iniciou a criação, o deus, né, assim para dar um nome, foi Brahma. E Brahma pediu ajuda de Shiva e Shakti. E Shiva e Shakti, basicamente, representam ali a mais alta energia masculina e feminina. Shiva sendo a energia masculina, Shakti sendo a energia feminina. E é como se eles, antes do pedido de Brahma, né? É como se eles sempre estivessem juntos. Sempre estivessem assim, fosse realmente metade um, metade outro, sabe? E aí Brahma disse, galera, tô querendo criar um negocinho aqui, ser um negocinho universo. E vão me ajudar aí, vão me ajudar, mas pra me ajudar vocês vão ter que dar uma separada aí por um momento. E eles, não, beleza. E aí foram ajudar Brahma, né, a criação do universo. Cocó, cocoricó. E tiveram que se separar. Até aí, ok. Só que aí, surpresa, surpresa. Simplesmente ele, quando acabou o Aue todo, Shakti não podia voltar a ficar com Shiva e pronto. Eles não podiam simplesmente, acabou, vamos se juntar. Não. Ela teve que vir tomar uma forma humana. E na época, tá, gente? Com as épocas que se passam ali, que são descritas nas Vedas, as coisas eram muito diferentes. Então, as pessoas não viviam só 120 anos, como a gente vive. Não é em média, eu já dizer em média. Não é em média, mas geralmente o máximo que é considerado de vida para esse período que a gente vive, que é chamado de Kali Yuga, é 120 anos. Mas na época era totalmente diferente. Tinha gente que vivia ali milhares de anos. Enfim, voltando. Então Shakti teve que tomar uma forma humana e ela veio para esse mundo, né, e a encarnação dela ela tinha o nome de Sati. E beleza, ela era filha de um cara ali que ele era super conhecido e, enfim, super influente, mas ela tinha sonhos com, ela não sabia ainda quem era, mas ela era Shiva. Resumo da história, ela sonhava com Shiva, mesmo sem saber quem era, ela não entendia quem era aquele que ela imaginava e via ele como se fosse assim meditando, né, num lugar isolado e não fazia ideia quem era. Isso ela cresceu
sonhando, 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 até que um dia ela realmente encontrou Shiva e reconheceu e pensou, é com ele que eu tenho que casar. Moral da história, resumo da ópera. Casaram, porém, o pai dela não aprovava essa união. E ele montou ali, foi fazer meio que uma comemoração, um ritual, e chamou todo mundo, de deuses a demônios e tudo que tá no meio, menos Shiva e a filha dele, Sati, porque ele não era a favor da reunião, do casamento deles. Então não chamou eles. Aí Sati viu o povo indo, todo mundo indo pro lugar. Aí perguntou, ué, o que tá rolando? Ela descobriu que o pai dela tava dando fazendo uma social. Não era uma social, era algum ritual, uma comemoração, enfim. Tava fazendo a social lá, chamou todo mundo e não chamou ela e o marido dela. E ela ficou, ué, vou lá. Aí disse a Shiva, vou lá. Aí a Shiva disse, eu não vou porque eu não fui convidado, não vou, mas cuidado. Aí ela foi. E quando ela chegou lá, ela viu que realmente tava todo mundo, menos ela e Shiva, né? Bom, ela tava, porque ela foi de penetra, sem convite, mas Shiva não foi. E ela ficou muito revoltada. E aí o pai dela, ela foi questionar o pai dela, e ele humilhou ela na frente de todo mundo, dizendo que era contra, que era um absurdo, que Shiva era um selvagem, que isso, que aquilo, que... Enfim, falou um monte, escurraçou, esculachou. Aí ela, o quê? Moral da história. Ela se jogou no fogo. Ela se jogou no fogo. Ela se matou, porque ela não aceitou aquilo ali, não. Era absurdo demais pra ela, era humilhação demais. E ela não aceitou. E aí Shiva apareceu e descobriu que o amor da vida dele morreu e ficou assim, desesperado, desesperadíssimo. Pegou o corpo dela assim, né, em chamas e saiu desesperado, desesperado e teve que os outros deuses acalmar ele porque ele tava fora de si, fora de si. E aí depois que a pior coisa que pode te acontecer acontece, o que é que você faz? Nada, né? Continua vivendo. E só que Shiva ficou muito deprimido. Ele entrou assim num estado de meditação profunda por muitos anos e realmente nada mais interessava. Só que Sati, ela amava tanto Shiva que ela prometeu voltar pra reencontrar ele. E aí foi que ela não aparentemente não foi encarnação seguida, tá, gente? Ela tipo morreu, Sati e voltou na outra encarnação. A próxima encarnação dela é Parvati. A próxima não. Aqui ela se encontra com Shiva realmente. Mas pelo que eu li, teve várias nesse meio. Porém, vamos para que interessa. Ela voltou pra Terra. Não sei se não lembro se era Terra. Ela voltou pra a existência ali como Parvati. E aí Parvati, desde que ouviu falar de Shiva, porque Shiva era um dos deuses, né, de certa forma. Desde que ela ouviu falar de Shiva, quando pequena, ela se interessava por Shiva, ela queria saber tudo sobre ele. E aí foi crescendo, crescendo, sempre interessada por Shiva, interessada por Shiva, interessada por Shiva. Mas Shiva estava ali no estado de meditação dele e ele não olhava para nada, não queria saber de nada, não falava com ninguém e tava na dele. Nada tinha mais graça pra ele ainda. Isso se passaram milhares de anos, tá, gente? Supostamente foi milhares de anos. E aí, só que tava rolando umas confusões. Tinha um demônio pintando a desgraça. E o que foi dito é que só quem conseguiria derrotar esse demônio seria os filhos de Shiva. Só que pra Shiva ter filhos, ele tinha que se unir com Parvati. Então tava todo mundo torcendo pra eles se unirem, mas Shiva tava ali na meditação dele, sem abrir o olho pra falar com ninguém. E aí Parvati, um dia, extremamente decepcionada, né, que ele não queria saber dela, não falava com ninguém, não saía do estado meditativo nunca, ela foi e disse, não, eu não vou desistir. E ela, simplesmente, ela largou a vida dela, que ela tinha uma vida confortável, né, ela é uma família abastada e tudo. Ela largou tudo aquilo, foi para as montanhas e passou a viver só da rotina espiritual dela. Que tem uma palavra específica para isso, que é tapásia. E
quando fala, né, que alguém fez a Tapásia, significa que a pessoa passou ali anos e anos fazendo penitência. Mas não é uma coisa de 5, 10, 15, 20 anos, gente. Ela passou milhares de anos em penitência. Inclusive, chegou num momento dessa penitência que ela parou até de comer. Ela parou até de comer e ela se sustentava apenas e unicamente com a energia espiritual dela, que ela adquiria ali através da penitência dela, da meditação, de, enfim, tudo que fosse preciso. Então, Parvati ficou milhares de anos em meditação, em penitência, para ter Shiva na vida dela. Porque era porque ela queria se reunir com Shiva, ela queria casar com Shiva de novo. E aí Shiva foi, depois de milhares de anos, aí ele se disfarçou de uma pessoa assim normal, passou pelo lugar onde ela estava, né, pelas montanhas, como se fosse uma pessoa normal e questionou: "Ah, por que você tá fazendo isso? Uma menina tão bonita perdendo seu tempo por Shiva, Shiva não é isso tudo, não é um selvagem, é um bárbaro, não serve pra nada, não vale nada, é melhor você se envolver com outra pessoa, com alguém normal, alguém melhor como eu." E ela, Parvati, ficou revoltada. Ela, o quê? Eu vou até me embora. Vou até sair daqui antes que eu pegue uma briga. Enfim, ela não gostou, ela ficou bem chateada, ela deu as costas, ela foi embora. Ela disse: "Não fale assim de Shiva, você não conhece Shiva, você não sabe do que você tá falando. E tem coisa que tá fora da sua compreensão." E deu as costas. E aí Shiva se mostrou que era realmente ele e disse a ela que a partir dali tudo que o que ela quisesse ele ia dar, e ela deu a entender ali, né? Bom, você já sabe o que eu quero. Ela queria casar com ele e eles casaram e se reuniram e eventualmente tiveram o filho que derrotou o demônio. Mas, enfim, moral da história. História de amor linda, 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 linda. Mas claramente não foi fácil, né? Não foi da noite pro dia, não foi uma linha reta. E como é que isso se traduz? Então, Shiva e Parvati se amavam de verdade, mas demorou ali milhares de anos para eles ficarem juntos, e só depois que Parvati passou ali milhares de anos em penitência, ela se tornou aquilo que realmente tá tão alinhado com Shiva que ela não precisou nem sair dali de onde ela estava de novo, né? Ela atraiu Shiva com a energia dela, com o que ela se tornou, com o que ela virou. As pessoas de Ardra têm um grande amor da vida delas, muitas vezes, e que por algum motivo não deu certo. Mas sempre que a pessoa lembra daquilo, a pessoa fica mal, a pessoa chora. E mesmo que a pessoa tenha seguido a vida, tenha se casado, tenha filhos com outra pessoa, não interessa. Mas acontece muito isso da pessoa de Ardra ter um grande amor, uma pessoa que ela sempre que lembra fica triste, fica mal, chora, e era alguém que a pessoa via como uma união perfeita, mas por algum motivo não não conseguiram ficar juntos. E quando eu li essa história, né, e vendo o mapa de Lana, fiquei pensando, tem tantas músicas dela que falam sobre esse tema de amor perdido, né? Por exemplo, Without You. Primeiro que o nome da música já é, a atração já é Sem Você. E na música, no trecho da música, ela fala, né? Todos os meus sonhos e todas essas luzes significam nada sem você. Me diga que a vida é linda, eles acham que eu tenho tudo, mas eu não tenho nada sem você. Então é uma coisa bem Shiva e Parvati, né? E aí em Blue Jeans, né? Que ela tem uma parte que ela fala: eu vou te amar até o fim dos tempos. Eu esperaria 1 milhão de anos. Pô, preciso falar nada, né? Disse tudo. E até em videogames, uma coisa que me deixa intrigada em videogames é que a letra é 100% romântica. Em videogames não tem nenhuma parte, nenhum trecho que fala assim como Blue Jeans ou como Without You de forma explícita sobre
querer estar com uma pessoa que não tá ali. Videogames é uma música que a letra é 100% fofa, 100% é você, é tudo por você, tudo que eu faço. Mas por que videogames tem uma sensação tão triste? Videogame soa tão melancólico. Apesar da letra, você escuta videogames e você não pensa, ai que lindo essa história de amor e você sorri. Não! Videogames tem uma letra romântica, mas videogame soa como uma tragédia. E claro, né, gente? Nada é por acaso. Cada nota que os artistas colocam nas músicas muitas vezes são escolhidas especificamente para evocar um sentimento, evocar uma sensação. E a sensação de videogame é essa: é que existe um grande amor, alguém por quem você faria tudo, tudo, absolutamente todas as coisas, mas soa como se você não tivesse aquela pessoa. Não soa como, eu amo a pessoa e a gente tá juntos e é isso, e a vida é belíssima. Não, soa como a pessoa existe, o amor existe, mas vocês não estão juntos. É assim que soa. Cherry também é outra música dela que tem uma letra super romântica, né? Que ela fala, porque eu te amo tanto que eu caio em pedaços, não sei o quê. Mas também soa triste. Não soa como, estamos juntos e a vida é bela. Não, soa triste. Aí outros exemplos aqui, em Dark Paradise, ela fala, né? Ninguém se compara a você, mas não tem você hoje à noite, exceto nos meus sonhos. Em Summertime Sadness, né? Ela fala, acho que eu vou sentir sua falta pra sempre, como as estrelas sentem falta do sol no céu da manhã. Em Body Electric, essa parte pega, que ali na ponte fala, minhas roupas ainda cheiram a você e todas as fotos dizem que ainda somos jovens. Eu finjo não estar machucada e saio pelo mundo como se estivesse me divertindo. Em The Blackest Day, ela canta, né? Desde que o meu amor foi embora, tem sido o dia mais sombrio. E milhares de outras referências. Se você for catar as músicas dela, eu garanto que em todos os álbuns você acha pelo menos uma música com esse tom de amor perdido. Exemplo do álbum mais recente, né? Na música The Grants, ela fala: meu pastor falou que quando a gente vai embora, a gente só leva as memórias. E eu vou levar a memória de você comigo. Sobre a Casa 10, a gente tem que falar de carreira. A gente já falou tanto que mal tem o que falar, né? Ela tem a Lua como regente da 10. A Casa 10 representa a carreira. A Casa 10 dela é o signo de Câncer. E ela tem a Lua ali em Câncer. Especificamente na Nakshatra de Ashleisha, que a gente vai falar sobre já já. Mas, o que é que acontece? Um regente de 10, o regente da casa 10, na própria casa 10, é um posicionamento forte. Muito forte mesmo. Quem rege o signo de Câncer? A Lua. E a Lua tá na casa 10. Regente de 10 na 10, dado o fato de que tenham outras condições favoráveis no mapa, mostra uma pessoa que vai ser muito admirada pela sociedade, uma pessoa que vai ter fama, uma pessoa que vai ser conhecida pelo trabalho que ela faz, que vai ser valorizado de certa forma, eventualmente. Mas como o nome do vídeo diz, né, não foi fácil o caminho para ela, né? Não foi tudo flores. Quando ela começou a carreira, bom, ela começou a carreira muito tempo atrás, né? Ela passou um tempão ali antes de realmente ser descoberta como Lana Del Rey e começar a ficar famosa. Mas mesmo quando ela começou a ficar famosa, ela levou apavoro da crítica. Muito, muito, né? Acusaram ela de ser planta da indústria, de ser completamente fabricada, de só ter chegado ali porque, não, a família dela tem dinheiro, ou isso ou aquilo. Diz ela que não tem nada disso. A família dela não era, meu Deus, rica nem nada disso, e ela teve que se virar. Tem músicas mais antigas dela, antes dela se chamar Lana Del Rey, que ela fala até sobre morar naqueles parques de trailer, sabe? Que nos Estados Unidos, assim, é o auge da pobreza. E sobre se virar, sobre ter que dormir ali na casa de amigos por um tempo, por não tá com dinheiro, né, pra ter seu próprio lugar. Enfim, ela teve que comer o pão que o diabo amassou aí por um período. E ela foi fazer sucesso
começou a fazer sucesso da forma como a gente conhece ela hoje, ali no retorno de Saturno. E aí vem o ponto que o Saturno tá aspectando a casa 10 dela. E como eu falei, Saturno é um planeta que ele demora para dar resultado, mas quando ele dá, nada se compara. Os planetas que mais demoram para dar resultado, mas quando eles dão, nada se compara. Saturno e Queto. Ela tem um Saturno e um Queto muito forte. Então a carreira dela demorou para engatar, mas quando engatou, nada se compara. E aí na época que ela lançou o Born to Die, teve essa chuva de crítica, acusaram ela de ser uma má influência pela forma como ela falava de relacionamentos, e ela só diz, eu falo o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu passei, e é isso aí, sabe? E isso se relaciona ali com a Lua na casa 10, né? O problema da Lua na casa 10 é que a casa 10 é uma casa muito pública e a Lua é um planeta muito sensível. Então, é perigoso. É uma posição vulnerável. Tanto que a força direcional da Lua é na casa 4. É na casa totalmente oposta. Então, a Lua tá ali na sua posição mais sensível. E nas músicas dela, né, ela é conhecida por ser uma pessoa emocional, que fala sobre o que sente nas músicas com sinceridade, até coisas difíceis de se falar, difíceis de processar. E essa questão de trazer uma certa melancolia, né, e tudo, também está relacionado a esse aspecto do Saturno na 10. Porque o Saturno, em relação com a Lua, seja por conjunção, seja por aspecto, ele faz com que a pessoa tenha esse ar mais sério e, dependendo do nível de aflição, pode até trazer depressão na vida da pessoa. Traz uma certa melancolia. E ela ficou conhecida justamente por essa é a marca dela, né? Uma melancolia sentimental, hiper sincera, nua e crua. E isso tem tudo a ver com essa lua na casa 10, no signo de Câncer, sendo aspectada por Saturno. Saturno sendo um planeta fortíssimo, a lua sendo ali o regente da própria casa 10. Outra coisa, Saturno está associado a coisas velhas. Saturno, quando a gente fala dos planetas, Saturno é velho. Ele é um planeta que representa pessoas mais velhas e ele é um planeta velho. Ele representa coisas velhas. Então, assim, a pessoa com Saturno ascendente, Saturno forte, tende a gostar de antiguidades e gostar de coisas de outras gerações mesmo, gostar de coisas mais antigas. Então, a gente vê na música dela a influência dessa estética meio old Hollywood. Isso combina totalmente com o mapa dela, combina totalmente com esse Saturno dela, aspectando a 10ª casa de carreira dela. Inclusive, eu acho que faria super bem para ela regravar ali mais covers, né, de músicas antigas, dessa época ali, coisas assim, tipo um blues, um jazz. Eu acho que combinaria super e faria muito sucesso, porque realmente tá atrelado com o mapa dela, faz sentido, tá alinhado com ela. A lua dela tá no nakshatra de Ashlesha. E uma coisa que eu até comentei no vídeo sobre Dolce é que Ashlesha também é um nakshatra que dá fama. Mas a Ashlesha dá fama depois de você passar por difamação. Depois, quanto mais você for xingado, difamado, esculachado, maior vai ser a fama que você vai ter em seguida. É praticamente assim que a Ashlesha funciona. Mas a Shilesha tá relacionada a aproveitar a vida, por isso que ele dá fama. Não é uma coisa tão sombria, digamos assim, quanto o Barney. Mas tem essa questão da difamação, e pra Shilesha as coisas nunca são diretas. A divindade associada ao nakshatra de Ashlesha são as Nagas. E as Nagas são serpentes divinas, na verdade não são só serpentes, imagina uma evolução da serpente, uma evolução bem diferente. Elas vivem em outro plano, digamos assim, né? E o mundo delas é coberto por joias. Joias mesmo, diamantes e etc. E espiritualmente as nagas são muito mais desenvolvidas do que nós, pessoas normais. E são muito inteligentes também. E o que acontece? Pessoas de Ashleisha, elas costumam ter um olhar hipnótico,
como uma cobra, costumam ter costumes ali como uma cobra mesmo também. Por exemplo, quando a pessoa de Ashleisha vai dormir, é normal que ela durma assim bem encolhida, sabe? Bem retorcida, tipo uma cobra. Também é comum pessoas de Ashleisha deem abraços muito fortes, apertar a pessoa com força. Mas a Ashleisha está relacionada à forma dessa forma. A Ashleisha também se relaciona à ativação do Kundalini. E eu achei interessante que num dos poemas do livro de poesias dela, ela cita o Kundalini. Cita mesmo, nesse trecho aqui ela cita o Kundalini. Como as nagas, né, a divindade de Ashleisha, elas vivem no mundo cheio de joias e tudo, as pessoas de Ashleisha, elas tendem a gostar de usar joias e usar joias verdadeiras. Usar joias verdadeiras. E tem muitas músicas de Lana que ela cita diamantes, né? Muitas, 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 muitas músicas. Quem lembrar ali da época que ela lançou o curta-metragem Trópico, nas imagens de divulgação tinha até a Lana segurando uma cobra, né? Ela já fez show com acessório de cobra na cabeça também. E o Ashleisha dela é super fácil de identificar, né? O animal de Ashleisha é um gato. E ela tem muito a cara de um gatinho. Muito, 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 muito. Se você presta atenção, ela parece muito um gatinho. E ela não só tem cara de gatinho, ela tem gatos. Ela tem esses dois gatos, são Nico e Topanga, e em How to Disappear, ela até cita, né? Agora faz anos desde que eu saí de Nova York e eu tenho uma criança e dois gatos no quintal. Bom, criança que a gente saiba ainda não, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas os dois gatos, em algum momento ela teve, né? Já até apareceram com ela aí em vídeos e tudo. E ela tem um olhar hipnotizante, ela tem olhos muito bonitos, grandes. Isso é bem comum para pessoas de gêmeos e câncer, ter olhos grandes e que chamam a atenção. E ela tem um estélio em gêmeos e a lua em câncer. Ela tem olhos muito bonitos, grandes e hipnotizantes. As pessoas de Ashleigh também são muito intuitivas. Quando elas entram em um cômodo, elas conseguem sentir a energia de tudo ali, das pessoas. E, inclusive, elas podem sentir grandes eventos antes deles acontecerem. Vamos dizer que vai ter um terremoto, um tsunami, algo grande. Pessoas de Ashleisha, assim como as pessoas de Shravana também, podem sentir aquilo vindo antes de acontecer. Tem uma conexão divina muito grande. Como eu falei, né? Isso já ficou claro pelo fato de que quem tem Ashleisha no mapa tem uma facilidade maior para ativar o Kundalini. E dizem que você recebe a Ashleisha como um prêmio mesmo. A Ashleisha não é um nakshatra 100% fácil, mas ele é um prêmio, porque ele é mérito seu de outras vidas. É mais fácil ativar o Kundalini, é mais fácil ter um desenvolvimento espiritual, porque você já trabalhou nisso em outras vidas. Então, a Ashleisha é um prêmio, por isso a Ashleisha, como eu falei, está relacionada a aproveitar a vida mesmo. E para as pessoas de Ashleisha ter filhos também é importante, assim como para Bharani. Assim como para Bharani. Também é comum que as pessoas de Ashleisha tenham um envolvimento com ciências ocultas. E dá pra perceber pelas músicas de Lana que ela tem interesse em astrologia, né? Ela visita com certa frequência dos poemas do livro dela é o nome de uma vidente que ela visitou e parece ser próxima a ela e tudo, que ela já até citou antes de algum show aí que ela tava mal, assim, da garganta e pediu ajuda aí da vidente. A vidente mandou boas energias. Eu não lembro no detalhe. Mas eu lembro que a mulher ajudou ela e deu tudo certo. Ela fez o show. Então, Deus abençoe. Aleluia, amém. Não foi um dos shows que eu fui, mas bom pra quem tava lá, né? Que não foi cancelado. Enfim, ela claramente tem envolvimento com ciências ocultas. Meu ponto é esse. Ela recebeu várias críticas pesadas, muita difamação no começo da carreira, mas hoje em dia já chegaram até a reavaliar o Born to Die, aumentando a nota e falando sobre como foi um marco e influenciou de forma gigante a indústria da música, né? Porque não era comum lançarem músicas com esse tom mais melancólico que ela traz.
E como eu falei, Saturno aspectando a Lua tem dessas coisas. Traz essa melancolia, pode trazer até depressão. Hoje em dia é normal, é mais comum, né? Depois de Lana veio Lorde, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, blá blá blá. Mas ela foi a pioneira desse subgênero. Porque na época o pop era sempre aquele negócio mais farofa. Ninguém vinha com a música assim como ela veio. E tudo isso se relaciona com o mapa dela, né? Ao fato dela escrever as próprias músicas ali a partir das experiências dela, das crenças dela. Uma coisa bem Casa 9, esse estélio na 9 dela, inclusive o Mercúrio. O fato dela ter Saturno aspectando a Lua e ter um Saturno forte que traz essa melancolia, né? Mas essa sinceridade também. Essa sinceridade de forma crua. O fato dela ter o Vênus e Rahu ali fortes em Áries. E Áries é um signo que indica ser o primeiro em algo. Áries é o primeiro signo. Áries é o número 1. Áries é único. Áries indica pioneirismo. E ela tem um Vênus e Rahu fortíssimos ali em Áries. Então, claro que de alguma forma ela seria pioneira em alguma coisa na vida dela. E ela foi desse subgênero, digamos assim, né, que se criou na música pop. Acharam que eu esqueci de falar desse Júpiter na casa 4 dela, mas não vou de jeito nenhum. Uma coisa muito interessante, Júpiter, ele rege o nakshatra de Vishaka, que ela tem no ascendente, que é onde Saturno dela tá. E ela tem esse Júpiter indo para a quarta casa. E a quarta casa, ela tá relacionada ao nosso local de nascimento. Ela também está relacionada ali com a questão de você ter amor à sua pátria, amor à sua nação, amor à sua terra natal. A quarta casa é a sua terra natal. É a sua casa física também. É uma reflexão da sua situação doméstica, mas também mostra a sua relação com a terra natal. E dá pra ver que ela é uma pessoa patriota, né? Vários vídeos dela mostram referências assim aos Estados Unidos e a bandeira, coisas relacionadas à história dos Estados Unidos. Fica bem claro que ela tem um apego à terra natal dela. Mas esse Júpiter, ele tá debilitado ali na 4. Apesar de que a 4, apesar de que essa debilitação está sendo cancelada. Mas o que é que acontece com esse Júpiter debilitado? Dá para perceber por fato dela não ter uma relação boa com a mãe dela, que teve problemas ali na vida doméstica. E a casa 4 é justamente problemas na sua situação doméstica. E por mais que a casa 4 está relacionada à sua vida doméstica e algum planeta ali que não está bem, né, representa problemas na vida doméstica. E por mais que a debilitação esteja sendo cancelada, mas existem os efeitos não desaparecem por completo e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a vida doméstica dela, inicialmente, ali, né, com os pais, parece ter sido bastante perturbada, né? Teve muitos problemas. Pô, ela foi mandada pro colégio interno quando tinha 14 anos, porque ela já tinha problema com álcool. Então, claramente, a coisa não começou boa na situação doméstica dela. Mas um Júpiter debilitado, ele também fala muito sobre uma falta de um guia, uma falta de ter alguém para lhe guiar mesmo, para meio que um mentor, ou, bom, geralmente isso é o trabalho dos pais ali quando a gente é mais novo, né? Mas o Júpiter debilitado, ele mostra isso. A pessoa não tem alguém que chegue ali e direcione ela e ensine para ela de verdade. E isso acaba levando a problemas como claramente levou ali na adolescência dela e tudo, né? Com alcoolismo e essa questão inteira. E esse Júpiter, ele tá no nakshatra de Shravana. E Shravana, além de ser super intuitivo, como eu já comentei aqui por alto, o símbolo de Shravana é uma orelha. E as pessoas de Shravana, elas escutam muito bem, elas absorvem informação ouvindo muito bem, e muitas pessoas que têm esse nakshatra no mapa trabalham na indústria da música. Nem sempre cantores, às vezes são produtores ou engenheiros de som, outras pessoas que trabalham assim, né, em profissões relacionadas, mas que está relacionado a você ouvir. Então, como ela tem Júpiter em Shravana, isso mostra que ela é uma pessoa que provavelmente é bem cri-cri com o som que ela quer ter, com o som da música dela, com cada detalhezinho ali da música dela.
porque o símbolo de Shrava na orelha. Falando aqui sobre o período em que ela ficou famosa, né? Ela explodiu ali com videogames, e videogames foi lançado justamente, até na Wikipédia tem ali, dia 10 de outubro de 2011, como um single. Debutou ali como single dia 10 de outubro de 2011. E se a gente for ver o Mahadasha ali que ela estava passando, ela estava no Mahadasha de Vênus, só que o Mahadasha é a maior divisão. Tem várias divisões, conforme a gente vai descendo aqui, vai entrando nesses períodos, mas maior divisão, Mahadasha. Porém, o Mahadasha é longo, de Vênus tem 20 anos. Então, claro que a gente tem que entrar na subdivisão aqui, porque em 20 anos acontece muita coisa na vida de uma pessoa, né? Acontece de tudo. Então, ela estava no Mahadasha de Vênus. Esse primeiro subperíodo, dentro do Mahadasha, a gente chama de Antradasha. É esse que está aqui, AD. E dentro do Antradasha tem o Pratyantradasha, que a gente chama de PD, se for deixar ali de forma mais encurtada. Então, o que acontece? Ela estava no Mahadasha de Vênus, Antradasha de Vênus, porque, como eu falei, o Mahadasha de Vênus é longo, são 20 anos. E aí, o Antradasha de Vênus, pode ver como ele é longo ali também, né? Ele tem quase 3 anos, não, tem um pouco mais de 3 anos ali. Tá? Tava indo ali até junho de 2012. E quando muda um período, né, de um Mahadasha para o outro, o começo de um Mahadasha é meio que um período de adaptação. É um período ali que as energias estão mudando, mas mudando lentamente, né? Não é, ai meu Deus, do dia para a noite tudo vai ser diferente. Não, as coisas vão mudando gradativamente. Então, esse primeiro período, as coisas tendem a ir andando um pouco mais devagar, mas pode ver, foi chegando ali perto do final do Antradasha de Vênus, e aconteceu isso aí dela lançar videogames. E videogames foi lançado aqui na Wikipedia, tem aqui, né? 10 de outubro. 10 de outubro de 2011. Ela estava justamente num subperíodozinho ali de Saturno. E como eu falei, quando a gente tem um planeta muito forte no mapa, não dá para eliminar a hipótese de que grandes coisas que vão acontecer na nossa vida vão acontecer em períodos relacionados a esse planeta. Isso é um fato. E ela tem um Saturno muito forte, né? No ascendente, exaltado, retrógrado, que também dá mais força ainda pro planeta. E isso faz com que os períodos de Saturno sejam muito interessantes para a vida dela. E agora, né, o período que ela terminou faz pouco tempo, mas foi um período claramente muito relevante para a vida dela, foi esse período Vênus, ela ainda está no Mahadasha de Vênus, né, que ele vai até o final de 2029, mas o subperíodo de Saturno. E esse foi o período em que ela se casou, inclusive. Não só se casou, mas teve muitas conquistas nesse período. Ó, esse Antradasha de Saturno dela vai além do final de 2021 até fevereiro agora de 2025. E nesse período, ela lançou vários álbuns, ela passou a ser mais aclamada pela crítica e tudo. Ela viralizou várias vezes com várias músicas diferentes nas redes sociais. Ela se apresentou no Coachella. Ela ganhou prêmios. Ela se casou. Então, tudo isso está relacionado, todas essas conquistas, né, estão relacionadas a Saturno no mapa dela. E Saturno é muito forte. Então, claro que o período Vênus-Saturno, o Lagnesha dela, com o Yoga Karaka dela exaltado, e os dois ainda têm aspecto mútuo, já que Saturno está na primeira, ele olha para a sétima, e Vênus ali da sétima, ele olha para a primeira também. Ainda estão em aspecto mútuo, e Saturno está no signo de Vênus. Ainda tem essa, Saturno está no signo de Vênus. Então, ele está sendo ativado ali de várias formas diferentes, E isso faz com que esse período tenha sido incrível em termos de conquistas para a carreira dela. Agora, por que demorou tanto para ela casar, né? Tem algumas indicações no mapa dela que mostram isso. Várias, na verdade. E geralmente funciona justamente dessa forma. Quanto mais indicações tiver, mais tempo demora para a pessoa casar.
A gente considera um casamento ali cedo se ele for entre os 18 a uns 27, 30. É ainda cedo. Mas depois disso já começa a ser um pouco mais tarde, né? E aí, quanto mais sobe, mais tarde se considera. Algumas indicações no mapa dela de um casamento mais tarde. Quem tem Saturno forte no ascendente ou na sétima casa passa por isso. Porque, como eu falei, Saturno atrasa as coisas, mesmo quando ele está forte. Então, ela tem o Saturno aqui no ascendente forte. Quem tem o Saturno se relacionando com Vênus, de alguma forma, seja em conjunção ou aspecto, também tende a ter o casamento atrasado. Ela tem o Saturno e Vênus aqui em aspecto mútuo e Saturno no signo de Vênus. Quem tem os nodos lunares relacionados nesse eixo 1 e 7, casa 1 e 7, muitas vezes também tem o casamento adiado. Adiado no sentido de demorar a se casar. Justamente porque os nodos lunares eles só amadurecem depois dos 42 e 46 anos. Então, é inclusive mais indicado a pessoa se casar depois dessas idades. Outra coisa, quem tem Vênus sendo atingido de alguma forma por maléficos, também tem essa possibilidade do casamento atrasar. E ela tem Vênus ali junto de Rahu, que são amigos, mas de qualquer forma ainda é um maléfico. E Saturno é um maléfico e está olhando para Vênus. Então, tudo isso no mapa dela demonstra uma propensão a realmente casar um pouco mais tarde. Ela se casou no dia 26 de setembro de 2024. Ela estava numa Radasha de Vênus e Antradasha de Saturno. E ali, quando a gente vai para Pratiantradasha, que é o subperíodo, pode ver que já era o último subperíodo ali que fazia parte do Antradasha de Saturno. Então, aquele negócio de Saturno atrasa mais entrega. Atrasa mesmo. Atrasa mesmo. Inclusive, é bem comum, já que Saturno é um planeta lento. Se você está passando por um período de Saturno ou você tem um Saturno importante no mapa, Saturno tende a te dar as coisas no finalzinho do período. Ele tende a dar as coisas no finalzinho do período, ao invés de no começo. Isso é bem comum também de se ver relacionado ao planeta Saturno. Então, ali no último, aos 45 do segundo tempo, praticamente, ela se casou. Ela se casou. E Saturno está em Libra, né? Relacionado a casamento, a relacionamentos. Saturno aspecta a casa dela ali de relacionamentos e aspecta o Vênus dela e tudo. E muita gente se surpreendeu quando ela casou, né? Porque ela casou com um cara que ele trabalha ali como piloto de airboat e faz tour no pântano. Ele mora ali no sul dos Estados Unidos, eu acho que é em Louisiana, mas não tenho certeza. Esse, se eu não me engano, é. Eles casaram em Louisiana, então deve ser isso mesmo. E ele faz tour de airboat, né? Tem fotos dele ali interagindo com os jacarés e tudo, né? Tanto que o povo fala, o caçador de jacaré. Aqui eu saiba, ele não é caçador de jacaré, tá, gente? Ele só faz a tour. Mas, enfim. Inclusive, foi assim que eles se conheceram, aparentemente, uns anos atrás. E aí, o pessoal ficou surpreso, né? De, nossa, ela casou com uma pessoa assim, né? Que tem uma vida normal. Digamos assim, não é uma pessoa famosa, não é uma pessoa um outro cantor ou alguma coisa assim. Mas, gente, com esse mapa dela, mesmo que ela quisesse casar com alguém, digamos, que tivesse o mesmo background dela, alguém que tenha a mesma profissão, alguém que, né, tivesse uma vida mais parecida com a dela, isso não ia acontecer. Isso não iria acontecer. Justamente porque ela tem Iraho ali muito pertinho do Vênus e na sétima casa. Iraho está associado a coisas diferentes. Rahu está associado a classes diferentes. Então, Vênus com Rahu, como eu acho que eu comentei mais no começo, mostra que a pessoa tende a se relacionar com pessoas de background muito diferente do seu. Muitas vezes isso pode ser até pessoas ali que são de outros países, mas não necessariamente. Pode ser o caso também de ser uma pessoa que teve, né, cresceu em um lugar diferente de onde você cresceu, que tem uma profissão diferente da que você tem, que tem um dia a dia totalmente diferente do que você tem. E isso é o que faz sentido pro mapa dela. Isso é o que faz sentido pro mapa dela.
Mas Rahu também está associado à polêmica. E os relacionamentos dela sempre viram polêmica, né? O povo sempre tem algo para falar, sempre viraliza coisas sobre os relacionamentos dela. O pessoal nunca, nunca, nunca deixa de falar sobre os relacionamentos dela. É incrível. Porque mesmo sem ela mostrar tanto, na maior parte das vezes, o povo acha a informação, o povo vai atrás, enfim. É um ponto sensível ali na vida dela de relacionamento. Um ponto que as pessoas tendem a falar muito sobre, a fofocar muito sobre, a polemizar em cima, ou até inventar coisas, como já aconteceu também. Isso é muito comum, porque Rahu está bem associado ali à polêmica, inclusive à difamação. A pessoas inventarem algo que não é verdade. E a lua também é muito associada a isso. E ela tem a lua num signo da lua, em Câncer, na casa 10, que é uma casa super pública. A lua é muito associada a isso, à difamação, a inventarem coisas sobre você, a falarem algo sobre você que não é verdade. Isso é totalmente comum para as pessoas lunares. E ela casou meio do nada, assim, né? Foi uma cerimônia pequena ali, mais para família e pessoas próximas mesmo. E aí é que tá, né? A importância da gente ver a força dos planetas no mapa, porque uma pessoa que está começando na astrologia e olha esse Rahu com Vênus pode pensar que, Rahu com Vênus e ali na sétima casa, relacionada a casamento, a união, o Rahu expande, Rahu, né, gosta ali de chamar atenção, então talvez quando ela casar vai ser uma festa de arromba, um negócio, mas ela tem um Saturno no ascendente, ela tem o Ketu no ascendente mais fortes que esse Rahu. Então, a tendência dela, como eu falei, esse Saturno e Keto, é uma mistura que faz a pessoa ser mais introspectiva do que o Rahu, que faria realmente, se ela tivesse esse Rahu no ascendente e o Saturno não tivesse relação com o ascendente ou com a sétima casa, aí sim, era mais provável dela mostrar mais o relacionamento, ou até o casamento e tudo. Mas não é o caso. Não é o caso, a gente tem que entender a força dos planetas, porque é isso que vai dar o resultado, não é só as conjunções, em que casas eles estão e etc. O marido dela, ele é mais velho que ela, né? Acho que uns 10 anos mais velho, mais ou menos. E ele já foi casado antes, ele tem filhos de outro casamento, né? Mas ele foi casado antes, mas se divorciou muitos anos atrás, isso já. Mas Rahu na 7, independente de estar com Vênus ou não, Rahu na 7 é uma coisa que mostra, sim, uma grande possibilidade da pessoa se casar com alguém que já foi casado antes, ou que pelo menos já noivou outra pessoa e tudo. Só citando um exemplo aqui de referência, Lana já referenciou Marilyn Monroe várias vezes no próprio clipe de National Anthem, aquela parte que ela canta o hino, né? Como se estivesse cantando num palco, é uma referência a Marilyn. E no clipe de Candy Necklace, que é essa imagem que tá aqui à esquerda, né? Ela aparece também caracterizada como Marilyn Monroe. E até no show que ela fez no Rio em 2023, quando ela foi o primeiro show ali pós-pandemia, ela também apareceu caracterizada como Marilyn. E a gente costuma ter posicionamentos em comum com as pessoas que a gente admira ou que a gente se inspira. E por isso eu trouxe aqui o mapa de Marilyn Monroe, né, pra gente ver as coincidências, bem entre aspas, entre os mapas delas. Então, aqui no mapa de Marilyn, a gente vê que, primeiro, ela tem ascendente em Ashleisha. Lana tem lua em Ashleisha. Ela tem o Saturno exaltado em Libra, em Vishaka. Lana também tem o Saturno em Libra, em Vishaka. Só que no caso de Marilyn, tá aqui na casa 4. No caso de Lana é na 1, mas mesmo signo, mesmo nakshatra. Marilyn tem a Lua aqui na 10. Lana tem Júpiter na 10, que é uma boa sinastria, Júpiter-Lua. Marilyn tem o Vênus em Áries, assim como Lana, né, gente? Marilyn tem a conjunção do Sol e Mercúrio ali em Touro. Lana tem a conjunção Marte, Mercúrio e Sol ali em Gêmeos. Inclusive, aqui no mapa de Marilyn, como Marte tem um aspecto na casa 4 a partir dele, Marte está ali na 8, então 8, 9, 10, 11.
Marte tem aspecto nessa conjunção de Sol e Mercúrio. Então ele está relacionado sim, não está em conjunção ali também, mas ele tem aspecto. E Lana tem essa conjunção na casa 9. E o Rahu de Merlin está ali no nakshatra de Punarvasu. E Lana tem Mercúrio em Punarvasu. E a lua de Merlin está na. Ah, isso eu já falei. Enfim, moral da história. O mapa delas tem coisas em comum, várias coisas em comum, né? A Shleisha, o próprio Vishaka, o Narvaso, Vênus em Ares, essa própria questão da conjunção Sol, Marte e Mercúrio para Lana, aqui no caso é Sol e Mercúrio com aspecto de Marte, enfim, tudo isso está relacionado. Então, dá para ver, né, porque ela se identifica tanto com a figura Marilyn Monroe, porque elas têm realmente coisas em comum e uma sinastria boa entre o mapa delas. Vamos agora para a parte de previsões, né, que minha garganta já tá pedindo socorro aqui já. Primeiro, filhos. Não acho que ela vá passar o resto da vida sem ter filhos. É o seguinte, no mapa de uma mulher, para avaliar a questão de filhos, a gente vê três coisas: a casa 5, a casa 9 e Júpiter. Júpiter é significativo de criança. A casa 5 no mapa de mulheres mostra ali a propensão, a possibilidade de ter filhos, falando da questão física, biológica mesmo. E a casa 9, a força da casa 9, mostra a felicidade por ter filhos. Então, vejam bem, ela tem a casa 5, que é Aquário, regida por Saturno, exaltado no ascendente. Ou seja, casa 5 forte, planeta bem posicionado. Ela tem a casa 9, regida por Mercúrio, que tá ali na própria casa 9, ou seja, Mercúrio, a gente da 9 tá bem também. Júpiter tá debilitado, mas no Navancha dela, ele vai para Câncer, exaltação. Inclusive, só pelo fato dele estar aí em aspecto mútuo com a Lua, que é o signo de exaltação, que é o regente do signo de exaltação dele, só isso aí já tira a debilitação, já cancela a debilitação. E o fato da Lua estar em Kendra também já cancela a debilitação. O fato do Saturno estar em Kendra também, do ascendente e da Lua, já cancela a debilitação. Essa debilitação está cancelada, a moral da história é essa debilitação está cancelada. Ponto final. Então, assim, veja bem. Ela não tá com uma casa 5, o regente da 5 ferrado. Ela não tá com a casa 9, o regente da 9 ferrado. Ela não tá com nada disso. Porém, Saturno, que já é um planeta que significa coisas diferentes de certa forma, tá ali no ascendente com Ketu. E Ketu, assim como Rahu, também representa algo inesperado, algo fora do normal, algo diferente. Então, quando ela tiver filhos, vai ser de uma forma diferente. Pode ser que ela talvez use barriga de aluguel, ou ela passe por algum processo tipo fertilização in vitro. Vai ter algo de não totalmente comum, não totalmente normal na gravidez dela. Mas, como eu falei, não vejo esse mapa negando o filho para ela de jeito nenhum. Sobre a carreira dela, né? Agora que ela casou, o pessoal fica, nossa, será que ela vai abandonar a carreira, não sei o que, né? Coisa do tipo, vai se aposentar? Não acho. Ela ainda tá no Mahadasha de Vênus até 2029 e ela ainda nem chegou na maturidade de Rahu, que é aos 42 anos, ela ainda nem chegou lá. E ela também não chegou na maturidade de Keto, né, que aí é 46, se eu não me engano. Então, assim, ela é uma pessoa naturalmente muito criativa, ela é uma pessoa que gosta de falar sobre os sentimentos dela, ela é uma pessoa que eu não vejo ela parando de vez. Talvez ela fique um tempo mais off, digamos assim, né? Talvez ela não vai estar lançando música todo ano ou a cada 2 anos, como ela tem feito ultimamente. Mas eu não vejo ela parando de produzir arte, tendo esse mapa. Não vejo ela parando de produzir arte de jeito nenhum. Inclusive pelo fato da casa 5 estar relacionada a filhos, mas também a criatividade. E o regente da 5 dela tá ali olhando para Vênus também, né? Saturno tá em aspecto mútuo com Vênus e no signo de Vênus. E significa que se ela tiver filho, até se ela tiver filhos, né? Que talvez o pessoal pensar,
Tá, talvez ela não largue a carreira só porque casou, mas se ela tiver filhos, ela largue, né? Não, na verdade, o fato dela ter filhos pode fazer com que ela seja ainda mais criativa e produza ainda mais arte para nós. Agora a questão é se vai ser música, se ela vai lançar, quando vai lançar, isso é outra história. Mas eu acho que até 2029 a gente tá salvo, por enquanto. Por enquanto. Então é isso. Tem umas coisinhas aqui que eu acho melhor não comentar sobre, mas espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra falar sobre muita coisa, explicar muita coisa aqui no detalhe. E é isso. O mapa de Lana é totalmente Lana Del Rey. Obrigada por assistirem até agora e tchau!